Aleluia, aleluia. Jesus é maravilhoso. Graças a Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Terça-feira nós vamos ter hino projetado, Bíblia projetada ainda. Vamos organizar assim. Bom? Glória a Jesus. Ajuda muito. Nós lemos aqui uma exortação. O escritor incentivando aos irmãos tornar a levantar as mãos. Eles tinham abaixado as mãos, parece que tinham fraquejado. E diz: tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Estava faltando força, ânimo, dinamismo, talvez motivação. E ele traz essa exortação: tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Aleluia, glória ao nome de Jesus. E ele ainda exorta dizendo: fazei veredas direitas para os vossos pés, ou seja, aplanai o caminho para caminhar, isto é, um caminho espiritual, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. A pessoa que manca, que arrasta uma perna, se ele caminhar em um caminho cheio de altos e baixos, a tendência é danificar mais ainda, porque força a perna, enfim, a tendência é criar uma lesão maior do que já existe. Então aqui, trazendo para o mundo espiritual, eles falam dos mancos espiritual, daqueles que estavam cansados, prostrados, desanimados. Ele disse: olha, levante de novo as mãos cansadas, fortaleça os joelhos desconjuntados, faça a vereda direita para os vossos pés, para que aquele que está se desviando não se desvie inteiramente, mas volte ao caminho novamente. Volte ao caminho novamente. E seja sarado. Seja sarado. Aqui no Brasil a gente anda, coisa terrível. Para quem viveu lá fora como eu vivi, chega aqui e fica um pouco escandalizado. Você não consegue andar nas calçadas. É poste de luz no meio da calçada. Se você olhar para o lado, você mete a cara no poste. É uma calçada alta, outra baixa, 3, 4 degraus. Você lá vai andando na calçada, de repente tem meio metro. Lá é proibido 2 centímetros de ressalto. Lá, se a pessoa tropeçar, ele vai. A prefeitura do município tem que indenizar. Se arrancar uma unha do pé, indenização. Às vezes aqui tem escada na calçada. Coisa de louco isso aqui. Não é? Poste não existe, tudo vai dar tudo planinho. Toda a calçada tem que ter a rampinha para a pessoa subir com um carrinho. Uma coisa muito bem organizada. Lá, eu pelo menos não me recordo de ver pessoa mancando. É verdade ou não, Geraldo? Verdade. A gente não vê isso lá. É engraçado. E aqui é normal. Pessoa arrastando da perna. Imagina tanto derrame que as pessoas têm aqui, infarto, fica com problema, ainda. Como é que ele caminha na rua? Isto é, se der condição de caminhar na calçada, porque a maior parte tem que caminhar na rua, porque as calçadas é cheias de altos e baixos. Então aqui tem uma exortação da parte de Deus, através do escritor aos Hebreus, para que levante as mãos, cobre ânimo, fortaleça as mãos cansadas, joelhos conjuntados, faça a vereda direita para os vossos pés. Somente através da palavra nós podemos aplanar o nosso caminho espiritual, não é? E retornar como antes de ser sarado. Aí ele diz assim: segui a paz com todos. Não é isso? Tem uma vírgula: e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aleluia! 2 Tessalonicenses, vocês podem abrir aí, capítulo 3, versículo 15. Eu não me recordo exatamente se é isso mesmo, mas me parece que lá fala de pessoas que dão mau testemunho. Essas pessoas precisam ser notadas, observadas entre a comunidade, e elas não podem elas não podem ser tidas como inimigas. 14. Pode ler, pastor. Já está perto aí do telefone aí, ó. Escute aí.
Mas se alguém não obedecer a nossa palavra por esta carta, notai-o, e não tenhais relações com ele, para que se envergonhe. Mas vem o próximo versículo. Todavia, não o considereis como inimigo, Está vendo? mas admoestai-o como irmão. Como irmão. Não se relacione com a pessoa que não quer obedecer a sã doutrina, a palavra. Se desliga dele, mas não é isolar ele. Tenha ele como irmão. Admoesta ele, ensina ele, para ele poder retomar o caminho. Não é? Aí não está dizendo que você tem que afastar dele, ser teu inimigo. Tenha paz com ele, mas note, ensina, repreende, para que ele retorne o caminho. E aqui está dizendo seguir a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ter paz com todos não significa você ter que se relacionar com todo mundo, não. Só que isso aqui é muito perigoso. Isso aqui, as pessoas que têm um coração duro, que têm dificuldade de perdoar, ouvindo isso aqui, ele diz: mas a palavra está mandando me afastar das pessoas. Lê de novo, pastor, o versículo 15. Todavia, não o considereis como inimigo, mas admoestai-o como irmão. Ensina ele, demonstra ele como irmão. Você está errado, seu comportamento é errado, mas não é para ser inimigo dele, não é? Então é importante isso aí. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 14 e 15. Foi o que nós vimos. Tudo bem, mas o assunto dessa noite que Deus tem a falar com a gente aqui é sobre a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Não sou eu, nem você, que pode mudar isto aqui. Isso aqui é uma exigência de Deus, ainda que foi alguém que escreveu, independentemente se foi Paulo, se não foi, quem foi, inspirado por Deus, está orientando a retomar o caminho, a cobrar ânimo, acertar a vida espiritual e seguir a paz com todos, não ter inimigo, mas prosseguir no caminho da santificação, porque sem ela ninguém verá Deus. Ninguém verá Deus, ninguém vai ver o Senhor. Eu peguei uma referência lá no início, em Êxodo 19, versículo 20. Do versículo 20 ao versículo 23, a gente pode ler que Deus, ele vai falar com Moisés, o grande e um dos maiores líderes da história. Ele fala, mas ele determina, os irmãos podem observar aí que ele determina que o povo ficasse embaixo do pé do monte, não subisse, mas somente Moisés poderia subir. E ele exige aí nessa passagem que os sacerdotes, eles se santificassem, porque senão eles morreriam também. Eles morreriam. Alguém pode ler para mim, fazendo um favor? Versículo 20. Mas tem que ser alto, porque nós estamos online, alguém em casa tem que ouvir sua voz. Descendo o Senhor sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte, chamou o Senhor a Moisés ao cume do monte, e Moisés subiu. Ainda, pastor? Para você seguir. 21. Disse o Senhor a Moisés: desce, protesta ao povo, que não ultrapasse o termo para ver o Senhor. Uma pausa aí, Maria Elizabeth. Diz ao povo que não ultrapasse o limite que eu coloquei. Por quê? Vai. Para ver o Senhor, a fim de muitos deles não perecerem. Está vendo? Para aí, uma pausa de novo. Está dizendo, não ultrapasse, porque se ultrapassar o limite vai perecer, vai morrer. Pode continuar.
E também ao sacerdote. E o sacerdote, Ao Senhor, se hão de santificar, para que o Senhor não se lance sobre ele. muito obrigado. Está dizendo que o sacerdote santifica ao Senhor para que também não seja sacrificado, não morram. Deus é santo. Ele fala lá no monte, ele dá leis, mas ele falou com um homem que era santo, um homem que tinha santificado a sua vida. Então, para a gente começar aqui, nós precisamos entender que quando o escritor aos Hebreus está dizendo que a santificação é porque nós somos filhos de um Deus santo. Nós somos chamados para ser santos. Nós vamos ver ao decorrer aqui do estudo que nós precisamos de tomar o caminho da santificação, porque Deus é santo. Deus, Ele é santo. O povo não poderia, no caso, eles não poderiam subir. Por que eles não poderiam subir? Porque estavam com a vida desconcertada. A verdade é essa, eram impuros diante dos olhos de Deus. E a Bíblia diz que Moisés esteve lá conversando com Deus. Ao descer, tamanha era a glória de Deus, que ele desceu com o seu rosto que brilhava. O povo não aguentava olhar para ele, porque ele tinha falado com Deus Santo, ele tinha visto a glória de Deus. A glória de Deus, ela se manifesta. Glória de Deus não é só a presença dele, mas é as manifestações do seu poder, da sua graça, da sua bondade. E esta glória, ela só se manifesta quando o clima é propício, tem santidade. A igreja, se ela não procurar o caminho da santificação, ela fica vazia da glória de Deus. Porque Deus, Ele não manda representante, Ele é santo. Lá no capítulo 1 de Apocalipse, em visão a João, ele diz assim: eu sou o que ando no meio dos 7 castiçais. Ele anda no meio. E ele não anda no meio da impureza, ele anda no meio de um povo santo. Um povo santo. Essa palavra santificação, elas se banalizaram ela, torceram o que é santificação. Daqui a pouco nós vamos falar. Santificar é viver uma vida longe, distante do pecado. Santificar é uma vida com Deus. Uma vida com Deus. É uma vida separada, exclusiva para Deus. Para Deus. Então é isso aí que nós precisamos entender. Deus, quando Ele manifesta a sua glória, o homem se sente miserável, impuro. A verdade é essa. O que aconteceu com o profeta Isaías no capítulo 6? Quem se lembra? Capítulo 6, ele diz que no ano que morreu o rei Uzias, ele viu o quê? Ele viu o Senhor assentado em um alto, elevado, sublime trono. E ele diz que serafins diziam assim, olha aqui para mim: santo, santo, santo. Quem é santo? É o Senhor dos exércitos. E ele diz que com a voz do que clamava, toda a casa na visão encheu-se de fumaça, da presença de Deus. A fumaça, onde tem fumaça tem fogo. Significa que tinha um fogo que queimava. Então teve uma fumaça que encheu a casa. E ele diz que os umbrais, a parte das portas, tremia com a voz do que clamava. Mas no versículo 5 adiante, nós vamos encontrar o profeta, dizendo: ai de mim que vou perecendo. Mas por que perecendo? Porque os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Ele disse: ai de mim. E ele se apresenta assim: eu moro, eu vivo, eu estou me relacionando com um povo de lábios impuros, um povo pecador, e eu também sou um deles.
no versículo 7 ou 8, se não me falha a memória, ele diz que ele viu um serafim. Ele viu um serafim que voava em sua direção, uma brasa que tirara com a tenaz lá do altar, e voou em sua direção e tocou nos seus lábios. E onde disse: purificado foi a tua iniquidade. Aí ele ouve a voz e dizia: quem enviarei? Quem há de ir por nós? Aí ele responde: eis-me aqui agora estou santificado, agora estou consagrado, estou separado, porque a minha iniquidade foi tirada. Quando a iniquidade, quando o pecado é tirado da nossa vida, automaticamente nós nos aproximamos de Deus, nós nos relacionamos com Deus, porque o capítulo 59 do profeta Isaías, versículo 2 diz assim: que somente nossos pecados nos separa de Deus. Não tem luta, demônio, problema, nada nos separa. No meio das tempestades, Deus está. No meio dos vendavais, dos caos da vida, Deus está presente. Mas se tiver pecado, Deus se afasta. Então o pecado é uma barreira e nos impede de relacionar com o Deus Santo. Aleluia. Essa palavra santo, santificação, ela está sendo colocada à parte, porque prega o Evangelho, ensina o Evangelho que Deus é bom, mas não é somente bom, é muito bom, que Deus tolera, que Deus suporta, porque é a graça. Por isso que nós precisamos de estudar a palavra de Deus, por isso que nós precisamos estudar a palavra de Deus, não é? Nós vamos ver a Bíblia em toda ela, Deus provando que Ele é puro e que Ele é santo. Pode falar, pastor. O versículo 23, sai dar seguimento ao que a irmã leu. Isso aqui está mexendo comigo. Mexeu contigo? Você, Lê aí, pode mexer com mais alguém, até você que está online. Então disse Moisés ao Senhor: o povo não poderá subir o monte Sinai, porque tu nos tem protestado, dizendo: marca termos ao monte e santifica-o. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Obrigado, Deus abençoe. O pecado, ele cria um sério, ele criou e continua criando, e vai criar sempre um problema entre a humanidade e Deus. Já aconteceu contigo, eu tenho certeza, já aconteceu comigo. E tem dia que a gente desliza com palavras, com olhar, com atitudes. Aí você vem na igreja, né, pastor Samuel, você fica vazio, parece que tem alguma coisa, ele está dizendo: mas você vai cantar? Você tem coragem de dar glória a Deus? E você sai, às vezes, pior do que chegou. Isso acontece, é o pecado. Lá no início, o homem falava, se relacionava com Deus, era puro. Adão era puro, irmãos, puro. Mas a Bíblia diz que quando ele pecou, seus olhos se abriram, ele sentiu a sua nudez. O pecado trouxe uma nudez espiritual hoje para a humanidade. Adão se sentiu impuro. Ele parou, certamente disse para ele próprio: Deus é santo. Ele já conhecia o Deus santo, ele se relacionava com esse Deus santo, mas quando ele desobedeceu, ele sentiu-se impossibilitado de continuar o seu relacionamento. O que ele faz? Ele se esconde de Deus. Aliás, tentou se esconder, porque de Deus não se esconde, não é? E hoje tem muita gente aí nessa situação, se escondendo, se esconde de uma chamada, de uma vocação, porque tem algo que fala dentro dele. Nós temos leis, e uma delas é a lei da consciência. Quando nós não estamos aptos, quando nós não estamos tendo uma vida digna diante de Deus, a lei da consciência fala.
Não precisa nem esperar o Espírito Santo falar. A lei da consciência. A pessoa quando mata, quando rouba, a própria lei da consciência o acusa. E nós precisamos de pedir a Deus que nos dê sensibilidade espiritual. A igreja de Laodiceia, ela ficou insensível, porque o pecado entrou dentro dela. Eles não sentiam mais a miséria, desculpem o meu vocabulário, a desgraça que eles viviam, a cegueira, a pobreza que eles viviam. Isto aí acontece hoje, com qualquer um de nós. Nós vamos nos desviando, perdendo a sensibilidade, e tudo parece ser normal para nós. Parece ser normal para nós. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, Ele pode nos despertar. Como, pastor? Através da sua palavra. Através da sua palavra. Através da sua palavra. Esse Deus Santo, quando Ele se manifesta, se percebe. A palavra diz que um jovem, lá no cativeiro, Babilônia, entre os 4, Daniel, ele orando, em intimidade com Deus, buscando Deus. A Bíblia diz que ele teve uma visão. O anjo aparece a ele, e quando aparece, ele disse: eu caí, eu desmaiei aos seus pés. Tem uma linguagem, uma tradução que fala, ele caiu desmaiado aos pés. Aí o anjo foi, tocou e disse: levanta. Por quê? Ele não conseguiu ficar em pé. Tamanha era a glória do Deus Santo. Tamanha era a glória do Deus Santo. Aleluia. Ele diz que ele caiu diante dos pés do anjo que falava com ele. Observe uma coisa. Jesus, prestes a ser preso, os soldados foram em busca dele lá no Getsemane. Se lembram o que aconteceu? A quem buscais? A Jesus. Ele disse: sou eu. Caíram todos. Irmãos, vamos dar uma pausa aqui. Um Jesus com duas naturezas, agora ele responde na natureza divina: sou eu. Ninguém ficou de pé. E nós queremos nos apresentar nos nossos cultos diante deste Deus de qualquer maneira. De qualquer maneira. Nós vivemos um mundo de religiosidade. Essa palavra vocês estão talvez enfadados de ouvir ela, mas esta é a realidade. Um mundo de religiosidade, onde entramos na casa de Deus, entramos por aquela porta ali. Aqui não acontece quase, é raro. Mas a maior parte entra, senta como se chegasse em um teatro, em um cinema, em um shopping, senta e estão ali. E falam de cachorro, fala de gato, fala de dinheiro, fala de investimento, fala de obra, fala de passeio, fala de tudo, menos de Deus. Entrando daquela porta, está escrito: guarda o teu pé ao entrar na casa de Deus. Mas isso aqui é parede, pastor. A Bíblia diz que Deus não mora em paredes, dentro de paredes. Sim, Deus não mora em casa feita por mão de homens. Mas Jesus diz que este lugar será chamado casa de oração para todos os povos. Então este lugar aqui, ele foi consagrado, aleluia, para que os santos, para que os santificados invoquem e sintam a presença do Deus Santo, que está em todos os cultos. Aleluia. Mas existe uma profanação muito grande. Então é importante. Daniel caiu prostrado somente em ver a glória de Deus que aparece através de um homem que falava com ele. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Eu vou precisar de vocês aí. Glória ao nome de Jesus. O capítulo 18 de João, versículo 6. Os soldados, não, já citei, não precisa abrir não. Os soldados, quando perguntaram: nós estamos procurando a Jesus, ele disse: sou eu. Caíram todos. Eu creio que nós deveríamos buscar mais. Nós, tá? Não é vocês não. Nós deveríamos buscar mais sensibilidade. Sair de casa e dizer assim: olha, eu estou indo, Deus, para um lugar bem melhor do que a minha casa.
A minha casa é um lugar que eu te adoro, é um lugar que o Senhor me faz alegrar com a minha família, planejar o meu futuro, o meu amanhã aqui na terra, mas eu estou indo para um lugar onde eu vou fazer um ensaio, onde eu vou cultuar, onde eu vou ter um encontro marcado com o Senhor, onde não se fala de nada mais senão do céu. Glória a Deus. Aleluia. Deus falou comigo esses dias: volte a falar de santidade, volte a falar de santificação, porque sem ela ninguém verá Deus. Só que eles pegam a palavra santificação e criam uma interpretação pessoal. Mas santificação é viver separado, é estar longe do pecado, é não ter nenhuma ligação com o pecado. Nenhuma ligação com o pecado. Aleluia, glória ao nome de Jesus. O capítulo 1 de Apocalipse eu já citei. João também diz assim: ó, eu quando vi, na minha visão, eu caí como morto, evangelista Deus. Ele viu o homem que falava, seus cabelos brancos, seus olhos como chama de fogo, seus pés como latão reluzente. Ele disse: quando eu olhei, eu caí como morto. E o problema é que nós não temos essa visão espiritual. Às vezes a gente acha que ele tem que se materializar aqui dentro para a gente cair. Não, olha aqui para mim. O homem que João viu dos cabelos brancos, seus olhos como chama de fogo, seus pés reluzentes, é o mesmo que Daniel viu lá no capítulo 7, versículo 10, em cima de um trono. Aleluia, emanava um rio de fogo do trono, e quem estava ali tinha os olhos como chama de fogo. É o mesmo, ele não mudou, ele é sempre o mesmo. Só que ele está aqui. Ele está aqui. Eu vou dar uma pausa nessa palavra aqui. Nós estamos aqui em um ensaio. Em um ensaio. Espera aí. Olha o privilégio. Escute bem. Olha o privilégio que você, que eu, que nós temos de estar aqui nessa noite. Nós estamos aqui ensaiando. Ensaiando. Lembra do último hino? Com glorioso cristão pensar, na cidade que não é igual, onde os muros são depelujados e as ruas de ouro e cristal. Pensa na celestial melodia, que a terra encherá da sua glória. Oh, e das águas doce harmonia. Glória a Deus. O Jordão se unirá. Oh, aleluia. Nós estamos aqui neste simples local chamado casa de oração. Mas preste atenção no que o pastor vai falar. Existe, aleluia, um ensaio. Lá na eternidade, os anjos estão ensaiando. Tem uma música sendo ensaiada para receber a igreja. Nós seremos recepcionados por milhares e milhares de anjos. Glória a Deus. Haverá uma entrada triunfal da igreja do Deus Santo. Uma lavadeira, a faxineira, o servente de pedreiro, aleluia, o médico, o cientista, todos na mesma dimensão, na mesma atmosfera, serão recebidos com a mesma música, com a mesma recepção. Aleluia. Aleluia. Eu falei lá em Porto Real, falei, tem uma música a ser ensaiada, tem um hino que já foi escolhido lá nos céus. Ó, o ensaio já está acontecendo há muito tempo. Aleluia! O maestro do coral, da orquestra, está ansioso para, aleluia, executar o hino da entrada da igreja do Deus Santo. Glória a Deus. Por isso nós temos que ser santo. Curai, calabanás. Aleluia! Se estes homens citados aqui nas referências bíblicas, ao ver a glória caíam prostrados, Daniel cai como morto, aleluia, João
Imagine nós. A Bíblia diz que nós o veremos, pastor Joadir, como ele é, e nós seremos semelhantes a ele. Agora eu te pergunto, nós podemos levar uma vida de qualquer maneira? Banalizar a palavra santificação, deixar de ser santo como ele é santo? Nós vamos ter referências bíblicas. Nós precisamos de santificar, sem a qual, nós lemos aqui, sem a qual ninguém verá Deus. Ninguém verá Deus. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Deus é santo. Quem irá morar com ele, irmãos? Quem irá? Deus é santo. Quem irá morar nos céus? Os santos. Os santos. O que é ser santo? Andar com ele. Obedecer a sua palavra. Ouvir a sua voz. Ser obediente. Separar do mundo. Abandonar os desejos carnais, aleluia, aplicar, se está no Espírito, andar em Espírito, e não cumprireis as paixões, os desejos da carne. Nós estamos no Espírito, vamos andar no Espírito, e no Espírito nós seremos arrebatados, graças a Deus por isso. Aleluia. Aleluia. Santidade está ligada a uma coisa que eu anotei aqui hoje à tarde. Santidade. Como eu posso me dedicar? Como eu posso santificar-me? Como eu posso encontrar este caminho e prosseguir nele? O que eu preciso? Eu tenho que orar. Tem que orar. Mas não basta orar. Não, eu tenho que jejuar. Também, mas não basta jejuar. Eu tenho que vir nos cultos. Também precisa reunir. Porque aqui é um lugar que Deus ordena a bênção e a vida, mas também não resolve o problema vir aos cultos, porque existem duas igrejas aqui dentro. Aqui dentro, pastor, na minha linguagem, tá, irmãos? Oxalá, permita Deus, creio eu, que todos que estão aqui vão deixar essas cadeiras vazias se ele voltasse hoje. Mas existem duas igrejas, uma que vai e uma que fica, é indiscutível, é bíblico isso aí. Uma igreja santa e uma impura. Uma que serve, outra que não serve. Aleluia. Mas existe uma palavra única que te dá a chave para entrar e prosseguir no caminho da santificação. Qual é? Temor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A primeira coisa, pastor Elenai, que um crente entra pelo caminho do mundanismo é quando ele perde o temor, ele fica mundano. Quando você tem temor, o temor a Deus, ele te leva a buscar e obedecer a Deus, e automaticamente você começa a santificar. Por que aconteceu com os personagens citados aqui? Eles tiveram um encontro. Isaías teve um encontro, sentiu a sua miséria, e ele teve temor: ai de mim que vou perecendo. Quantas vezes Deus fala no nosso meio, através da palavra pregada, do profeta ou da profetisa, entra aqui e sai aqui. Nós estamos acostumados. As mensagens se tornou uma canção linda para nós, mas ela não desce mais, ela só fica aqui no cérebro. A gente até executa ela, sofreja ela, mas ela não entra na alma, porque falta temor. O que nós temos visto de fornicação, adultério, roubos, tanta miséria dentro das igrejas. O que é isso, gente? Perderam o temor. Perderam o temor do púlpito, da liderança. Automaticamente o povo se contaminou. A santificação não existe mais. O que Deus falou para Moisés? Esse povo não pode subir, porque o monte é santo. Deus falou com Josué: vocês atravessarão o Jordão. Atravessarão o Jordão. Amanhã vocês passarão. Mas santifica o povo hoje. Santifique o povo hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilha. Mas santificar para atravessar a água, passar dentro de rio, como é que se entende? Simples. Por que tinha que santificar? De orar, se despir
do pecado, preparar-se para atravessar no outro dia o Jordão? Por quê? Ajuda-me, vamos lá. Meus queridos, no outro dia haveria uma manifestação do Deus Santo. Ele está dizendo: eu vou me manifestar amanhã, e eu só me manifesto no meio do povo santo. O povo hoje está impuro. Santificai, porque amanhã eu farei maravilha no meio de vós. Nós precisamos, nós queremos, nós buscamos maravilhas, mas Deus está dizendo: santificai, porque eu farei maravilha após a santificação. Sem a santificação não tem operação de maravilhas. Houve aqui um milagre. A gente ouve aqui a palavra. A gente ouve aqui. Volta com propósito. Não, eu vou me santificar. Eu vou me resguardar. Eu vou me corrigir. Eu vou melhorar. Aí chega em casa, a tentação vem. Aí pega. Vou dar uma olhadinha aqui. Vou dar uma olhadinha agora aqui. Como é que esse negócio está aí? Eu estava vendo no jornal hoje, passou. Campeonato de clubes, né? Um negócio assim. Vou lá ver quem está ganhando, quem vai perder, isso aqui lá. Dali você vai ver outras coisas, dali vai. E passa 1 hora, 2 horas, foi tudo embora. Perdeu tempo. Perdeu tempo de orar. Mas não pode não? Pode. Nós temos que dominar o mal, dominar os nossos impulsos, corrigir os nossos desejos. Porque Jesus pode voltar amanhã, tem uma maravilha para acontecer. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Aleluia. Então nós precisamos entender que santificação, santidade está ligada ao temor. Quando temos o temor de Deus, nós temos uma chave para a santificação. Porque o temor, ele te ajuda. Ele te ajuda a repudiar, a evitar o pecado. Não é verdade? Quando um pai ou uma mãe é severo, só amanhã, filho, se tu cometer de novo mesmo, o couro vai pegar, a vara vai trabalhar. Ele fica temeroso. Temeroso. Não, o pai falou que se eu novamente cometer o mesmo erro, eu vou apanhar. Aí ele evita. Às vezes Deus nos ameaça, Deus nos corrige, porque Ele sabe que nós somos teimosos e desobedientes, inclinados para o mal. Mas o Espírito Santo, ele vem para nos ajudar, não é? Abre capítulo 19 de Levítico, versículo 2, fala sobre a santificação. Aleluia. Capítulo 11, 14, fala sobre a santificação. Eu vou ler isso aí só para vocês entenderem uma coisa. Vamos lá. 19:2. Participação nessa palavra. Fala toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: sereis santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Olha, Deus está falando aí com o líder aí, tá? Não basta só você ser líder, santo não, Moisés. Diga toda a congregação, toda a congregação, para santificar. Por que eles teriam que santificar? Porque eu, Senhor, sou santo. Ele escolheu para si este tipo de povo. Nós vamos ver agora em 1 Pedro. Então, a exigência, o mesmo Deus lá do Êxodo é o Deus de hoje, do século 21, 2021. É o mesmo Deus do século 21. Ele não mudou. Ele é santo. Nele não tem sombra de variação. A igreja muda. A igreja vai perdendo a sua identidade, perdendo, e a pouco é uma igreja apostata. Tem pessoas aí que eram evangélicas, batizadas, frequentavam os cultos, que eu conheço. Sabe para onde foram? Fazer novena, rezar terço. Estou falando de coisa que eu sei. Imagina, beijar imagem, procissão.
É brincadeira um negócio desse, não é? Batizado das águas, conhecedora da palavra, eu conheço nenhum só não. Nós não estamos isentos de voltar à lama, de comer o vômito. Nós precisamos de santificação. É a única coisa que nos garante a comunhão com Deus, é a santificação. Nosso relacionamento com Deus é só através da santificação. Aleluia. O capítulo 11, 44. Alguém pode ler? Sempre de Levítico. Aleluia. Graças a Deus. Porque eu sou o Senhor vosso Deus, portanto santificai-vos e sede santos, porque eu sou santo, e não vos contaminareis com nenhum animal rasteiro que se move sobre Deus a está terra. falando assim: eu sou o Senhor vosso Deus, eu sou santo, santificai-vos, não contaminareis com nenhum animal, com nada. Não, porque eu sou santo, eu sou o vosso Deus, eu sou o Senhor vosso Deus. Lá no capítulo 19, versículo 5 de Êxodo, ele está dizendo assim: ó, se vocês obedecerem a minha palavra atentamente, diligentemente, vocês serão um povo muito especial, serão meu povo. Aí depois lá em Deuteronômio 28 tem promessas. Agora lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, é o mesmo Deus lá de Levítico, que existe santidade, que diz que é santo. Ele agora usa o apóstolo Pedro para dizer assim, ó, pode ler aí? Alguém achou? Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha só, mas a gente sabe isso aí de costas, isso aí já foi tirado, esse versículo aí já foi eliminado de um grande número de crentes. Não, mas isso aí deixa para lá. Vamos só ler lá, Deus e amor. Aí está dizendo assim, ó, porque vós sois, não serão, sois, está afirmando, sois uma nação santa, um povo eleito, um povo adquirido. Paulo escreveu aos Coríntios dizendo, vós foste comprado por bom preço, vós foste comprado por um preço caro, só o sangue de Jesus poderia nos comprar. Aleluia, Deus! Nós somos um povo particular, peculiar de Deus, nação santa, sacerdócio, presta atenção, real, não é falsificado, real. O que o sacerdote faz? Ensina o que? A lei de quem? De Deus. Glória ao nome de Jesus. Nós estamos nessa terra com uma missão extraordinária, e Deus olha para uma igreja santa, anda no meio dela, e Ele espera que ela seja realmente embaixadora, como diz Paulo aos Coríntios. Como diz Paulo, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15, a igreja do Senhor é coluna e sustento da verdade. Coluna e sustento da verdade. Aleluia. A igreja precisa viver a verdade, pregar a verdade, mas isso tem que partir de nós também, ministros da palavra de Deus, não é? Então nós somos comprados por bom preço. 1 Coríntios 6, 19, versículo 20. 1 Tessalonicenses, eu quero ainda que os irmãos leiam, capítulo 5, versículo 23. É um versículo pequenininho aí. Eu poderia citar para os irmãos, mas eu quero que alguém leia e vocês ouçam. Acompanhe aí. Fala sobre a santificação. Glória ao nome de Jesus. Acharam, irmãos? Graças a Deus. 1 Tessalonicenses. O mesmo Deus de paz os santifica em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo seja plenamente conservados, irrepreensíveis para a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que coisa profunda, que pena, que nem assim, de uma maneira muito banal, um versículo como esse. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Vamos lá. Espírito, é isso mesmo, evangelista? Espírito, alma, corpo. Por isso que eles isolaram, cancelaram, tiraram
da Bíblia dele, porque fala espírito, alma. Deus só quer o coração. Essa frase aí é popular. Não, Deus quer só o coração. O que Deus vai fazer com o coração? Coração é força de expressão. Coração corresponde à alma. Mas espírito, alma e corpo. Deus fez o homem com 3 coisas distintas: espírito, alma e corpo, uma ligada à outra, e todas as 3 precisam ser santificadas. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Mas por que o corpo tem que ser santo? Porque o corpo será transformado. Deus pegará, tomará este corpo corruptível e transformará em um outro incorruptível. Deus precisa deste corpo. Agora, um Deus santo que mora dentro de um corpo, de um tabernáculo, um Deus puro, ele vai exigir pureza do corpo, santificação do corpo também. Por aí afora tem tantos crentes que você não tem. Eu não tenho condição de dar a paz do Senhor para ele, principalmente mulher, vendendo perna. Desculpa aí que eu sou bocudo, tá? Vendendo peito. Pelo amor de Deus, o Espírito Santo não mora num lugar desse, não. Primeira coisa, ele tem ciúme do nosso corpo. A gente tem que preservar o nosso corpo, guardar o nosso corpo. Homem, mulher, ele tem que entender que o corpo dele é morada de Deus, que Deus tem ciúme, ele representa Deus, ele é embaixador. Um profeta passava, e alguém ficava olhando, ele não carregava uma placa: sou profeta, não. Ele só passava dentro da casa de uma mulher e disse: ali passa um santo homem de Deus. Porque o andar, o vestir, tudo dele testificava que ele era um homem santo de Deus. Então o homem santo, ele não entra em roda de escarnecedor. A linguagem do homem santo é uma linguagem diferente. O olhar do homem de Deus é diferente. O vestir do homem de Deus é diferente. O homem de Deus tem que vestir decentemente também. Só pegam as mulheres, mas os homens também. Não aqui, tá, irmãos? Mas é muito crente sem vergonha, pastor também, que perderam o pudor, a vergonha. Aleluia. Eu vou falar uma coisa aqui que vai escandalizar alguém que está online. Eu não estou me importando com isso. Eu, quando fui batizado com o Espírito Santo, há muitos anos atrás, há uns 45 anos atrás, não mais, 47 anos, eu tinha o costume de chegar em casa, trabalhava na construção, suado, pedalava numa bicicleta, saía do Jardim Amado para o ano bom, chegava lá, entrava dentro de casa, arrancava a camisa, pastor Samuel, ficava só de short e ia para o banheiro, dentro de casa. Mas dentro de casa, o que tem? Não é? Escandaliza não, tá, irmã? Experiência minha, e eu vou contar. Aí, no sábado eu fui batizado com o Espírito Santo dentro do carro, no domingo foi confirmado, na segunda eu cheguei cansado, arranquei. Quando eu saí do quarto, eu cheguei na cozinha, que o meu banheiro dentro da cozinha, uma casinha pequena, a voz sussurrou bem no meu ouvido assim: você é templo do Espírito Santo. Eu voltei a cobrir. Olha, o problema é meu. Eu não estou dizendo que você não pode, não. Cada um tem a sua intimidade com Deus. O zelo. Sansão perdeu o zelo. Sabe por que ele perdeu? Olha aí. Faz enigma, faz um jogo sujo, tinha sido avisado. Primeiro deslize, tocou onde não podia, numa esqueleto de um leão. Não é? Nazireu de Deus, consagrado, santo desde o ventre. Não podia comer uva, não podia tocar em morto, não podia cortar cabelo. A exigência foi essa aqui, para ser santo. Essa. Olha aqui para mim, para ser santo tem exigência de Deus, hein? Você não anda como você quer, fala o que você quer. Para ser santo, nazireu de Deus tem que andar em conformidade às exigências da palavra de Deus. Aleluia. O Deus santo faz exigência, coloca regra. O pai que não coloca regra em casa não é pai, tem uma regra divina. Então ele toca no leão morto, no esqueleto, come, faz o nível e foi. E o poder, a unção estava sobre ele, pastor Samuel. O indivíduo chega a prostituir, arrancar até o portão da cidade meia-noite, depois de prostituir, e o Espírito de Deus veio sobre ele, arrancou o portão da cidade e carregou nas costas. Falou: eu estou com tudo. Qual é o problema?
problema, é só dar uma fugidinha, uma quebrazinha de asa, né? Está cheia. Está cheio de prostituto dentro das igrejas por aí. Mas tem uma igreja santa. Tem uma igreja que não se prostitui de forma nenhuma. Ela é pura. Glória a Deus. Aleluia. Mas no fim dele, perdeu os olhos. O que significa? A visão espiritual. Serviu de escárnio dos inimigos. Mas depois ele recuperou. Mas teve que morrer. Teve que dar a vida para recuperar. Aleluia. Então Deus, Ele é puro, Ele é santo. Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Então nós precisamos entender. Como é santo, santificai o espírito, alma e corpo. E tem uma palavra aí. Tem uma palavra aí. Dizendo, e sejais irrepreensível. Pastor Geraldo, você é forte. Me machuca quando eu leio irrepreensível. É uma pessoa que não precisa repreensão. Seja irrepreensível. Para quê? Para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vai voltar. Ele virá. Não vai te mandar uma cartinha como mandou a igreja de Éfeso, de Esmirna, de Tiatira, de Pérgamo, de Filadélfia, de Laodiceia, avisando nada. Não vai ter aviso não. Só vai uma voz com voz de arcanjo que vai bradar. Quem tiver ouvido espiritual, desaparecerá. Indivíduo vindo na igreja com carteirinha da Missão Europa, estou só ilustrando, tá? Vai acordar com a carteirinha da Missão Europa. Cadê minha mulher? Cadê? Cadê meu filho? Cadê? Já foi, já era. Aleluia. Por quê? Brincou com o Deus Santo. Santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Aleluia. O Senhor é a paz por toda a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. 1 João 3:3. Vamos ler. Todo mundo conhece também. Aleluia, glória a Jesus. Carta de João, o apóstolo, chamado apóstolo do amor. Qualquer que nele tenha qualquer que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Tem esperança. Pensa, quer ser arrebatado, quer morar no céu, quer entrar, quer viver em Jerusalém. Está dizendo, ó, quem tem essa esperança não guarda, não olha a vida de ninguém, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Ele é puro. Irmãos, analisem comigo. Nós lemos vários textos de santificação, Deus exigindo santificação. Eu não sei o que essa igreja por aí está pensando, não, irmãos. Não sei, não. Eu não sei o que eles pensam. Eu acho que eles estão achando que Deus é brasileiro, que vai dar jeitinho. Deus vai dar um jeitinho para essa gente, sim. Vai abrir a boca do Hades, vai empurrar tudo lá dentro. Aleluia. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Mateus 25. Vão ouvir essa voz, mas os santos ouvirão: vinde benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que nos está preparado desde a fundação do mundo. Oh, aleluia, glória ao nome de Jesus. Aleluia. Alguém poderia abrir a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, para mim, versículo 12? Aleluia. Graças a Deus, estamos terminando já. Bendito seja o Senhor. Aí a gente fica questionando: ele levanta paralítico? Levanta. Por que não levanta? Mas ele cura cego? Cura. Por que ele não cura? Mas ele ressuscita morto? Ressuscita. A Bíblia diz. Por que não ressuscita? Mas ele batiza com o Espírito Santo? Batiza. Por que ele não batiza? A resposta está aí. Falta santidade. Não é verdade? Mas nós estamos preparando para que toda essa glória de Deus se manifeste nos nossos dias, em nome de Jesus. Quem achou o capítulo 2, versículo 12 de Carta aos Efésios?
Quem pode ler? Algo, Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, pode ler. não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, porque Ele é a nossa paz, o qual que ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Aí está dizendo quem éramos e que nós somos. A inimizade que havia, o muro foi colocado embaixo, não é isto? De dois povos ele fez um. Então hoje não tem grego, judeu, gentio, não. Todo aquele que receber a salvação em Cristo, ele entra pelo mesmo caminho da santificação, sem a qual não tem negócio de judeu, não, povo predileto, especial. Todo aquele que quiser ir morar na Nova Jerusalém, independentemente de nacionalidade, de língua, de cultura, tem que entrar pelo caminho da santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E o nosso irmão João, no capítulo, primeira carta dele, lógico, né? Capítulo 2, versículo 15, versículo todo mundo conhece, diz assim, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Quem ama o mundo e o que no mundo há, o amor de Deus não está nele. Não está nele. Eu não amo o mundo. Glória a Deus por não amar. Mas amar o mundo não é só gostar de passear, de fazer coisas que a carne deseja, não. Amar o mundo é deixar de adorar a Deus, de dar a Ele a honra que lhe é devida, e ficar com o coração ligado nas coisas desta terra, buscando coisas perecíveis. Jesus nos advertiu dizendo assim, ajunteis tesouro lá em cima, onde a ferrugem não rói, onde a traça não come e o ladrão não rouba. Mas tem gente que parece que o céu dele é o céu que um grupo anuncia por aí na terra. Vai ficar por aqui mesmo. Aleluia. Não, o nosso céu não, a gente vai ter que deixar esse mundo. Então Jesus disse através de João, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Quem ama as coisas deste mundo, o amor de Deus não está, não tem meio termo, não está nele. Ou você ama Deus ou você ama o mundo. Ou você serve a Deus ou serve o inimigo. Ou você é santo ou você é impuro. Aleluia. Não tem meio termo. O reino de Deus é assim, é tudo, a frase que eu uso, por tudo. Ele nos tirou das trevas e nos transportou para a sua luz, com uma missão, anunciar as suas maravilhas, né? Glória ao nome de Jesus. Então nós estamos separados para Deus, e por isso precisamos santificar nossa vida. No capítulo 17, versículo 17 do Evangelho de João, Jesus estava preocupado com a santificação e com o coração turbado dos apóstolos, porque ele tinha ensinado, ele tinha dado para eles um seminário de 3 anos e meio, e a gente lê isso aqui todo dia, toda hora, a oração sacerdotal de Jesus, só que a gente não para pensar que Jesus via os apóstolos por dentro, viu que eles estavam turbados, que eles não tinham entendido. Ele já tinha dito, eu vou morrer, eu vou ser crucificado, eu vou ressuscitar, eu vou fundar a igreja. Já tinha dito, o próprio Pedro tinha confirmado isso aí no capítulo 16 de Mateus. Mas eles estavam, parece que, sei lá, anestesiados. E ele ora, dizendo, Pai, eu tirei eles do mundo, o mundo os odiou. Jesus disse, eu tirei do mundo e eles estão sendo aplaudidos. Não, eles não foram tirados de lá para ser protagonistas, reconhecidos. Eu tirei eles do mundo e eles foram odiados. Eu peço que o Senhor possa
fazer com que eles sejam um, eles se unam, como eu e tu somos um. Eu peço, Senhor, que o santifique, presta atenção, que o santifique na tua palavra. A tua palavra é a verdade. Não tem santificação sem a aplicação da palavra. Jesus, a tua palavra, eu dei a eles a tua palavra, e o mundo os odiou. Então, através desta palavra, santifica eles. Propósito, para que o mundo veja que eu e tu somos um. Aleluia! E nós neles, e eles em nós, e o mundo reconheça que tu me enviaste ao mundo. Então a santificação tem um propósito. A igreja só é diferenciada quando ela é santa. Pelo contrário, quando ela é mundana, ela é criticada. Ela é uma pedra de tropeço para os pecadores. Ela é uma pedra de escândalo. Mas quando ela é santa, ela é temida. Glória a Ela é temida. Glória a Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Que não seja a minha emoção só, mas que seja a fé também. Aleluia. A razão que eu, Glória. antes de morrer ou ser arrebatado, eu vejo essa igreja lotada às terças-feiras para a glória do nome de Jesus. Aleluia. Eu vejo um povo que quer aprender. Aliás, já sabem, mas nós estamos revivendo exigências de Deus e buscando junto a santificação. Glória ao nome de Jesus. Estamos já terminando, faltam 2 minutos. Eu vou pegar esses 2 minutos para dizer que não adianta ser santo por um tempo. Não adianta. Eu conheço gente que sobe monte, desce monte e jejua, fica até magrinho. Fica até magrinho de tanto jejuar. E daí a pouco virou um santo que as paredes não cabem mais ele. E eu já vi isso na Itália, na Europa. Fica tão santo que tem que criar ministério para ele, que todo mundo está perdido, que só ele está salvo. Quando ele entra, parece que todo mundo tem que inclinar e fazer assim, ó, para reverenciá-lo. Porque é um super santo, mas com pouca coisa. Volta para o mundo das drogas, volta a prostituir. A Bíblia diz que nós temos que andar com Deus. O capítulo 5 do Gênesis, versículo 22, diz assim: Enoque conheceu o Senhor quando tinha 65 anos, não tinha igreja. Não, a Bíblia não diz que tinha igreja, que tinha ministério, isso é Europa, mas a Bíblia diz que ele andou com Deus. 300 anos andando, pastor Geraldo. Andando. Quem anda com Deus, a tendência é santificar. Quem anda com Deus esquece o mundo. Quem anda com Deus isola os prazeres, os desejos da carne. Quem anda com Deus só pensa no céu. E ele andou com Deus. E Deus falou: você andou tanto comigo que não dá para ficar na terra. E levou ele. A igreja só vai subir se andar com Deus. Só andando com Deus. Aleluia, porque andando com Deus a gente vai apanhando, adquirindo as características de Deus. Aleluia, nós ficamos habituados com a linguagem do céu. Glória ao nome de Jesus, não é? O nosso patriarca aí, Abraão, nosso pai na fé, ele começou, ouviu, atendeu a chamada, obedeceu, saiu da sua terra e começou. Deu uma parada, depois ele prossegue, entra na terra prometida, mas tinha algo que impedia, o plano de Deus, o projeto de Deus. Sai da terra, Deus fechou o céu, não tinha chuva, desce no Egito, volta do Egito, ele entendeu que tinha alguma coisa atrapalhando, se separa do sobrinho, entra na terra, Deus faz uma promessa de um filho, várias promessas, mas lá no capítulo 17 Deus chama ele, fala assim: ó, você é obediente, fez tudo direitinho, deu uns furos aí, né? Mas ó, anda na minha presença. Ah, já completou lá. E ser perfeito. Sabe o que a Bíblia diz? Para a gente ser perfeito, como é perfeito o nosso Pai que está no céu. É difícil demais. Mas vamos prostrar, vamos deixar, não é assim mesmo. Vamos procurar a perfeição. Quem é o aperfeiçoador dos santos? É o pastor Zé Antônio na missão Europa.
Jesus é o Espírito Santo com a palavra. Ele vai aperfeiçoando. A palavra é um martelo, é um fogo de Jeremias. Aleluia. E o Espírito Santo é que usa essa palavra. Vai martelando, arrancando as arestas da nossa vida. A linguajar, as nossas mentes, às vezes poluídas. Ele vai passando fogo, vai tirando, aleluia, toda a lixeira da nossa alma. E nós vamos sendo purificados todo momento, graças ao nome do nosso Senhor Jesus. Vamos ficar de pé? Aleluia. Nós vamos fazer